Família Canção Nova, que programa é esse? Canção Nova em São Paulo, que toda semana traz para você as atividades dos missionários da Canção Nova aqui na capital paulista. No programa sempre tem um convidado especial, irmãos de comunidade ou amigos, mas nesse caso hoje, irmã de comunidade, Natália Cassiano, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sérgio, pelo convite. É uma alegria estarmos aqui juntos para evangelizar nesta hora. Natália, antes de você falar da sua atuação missionária, diz para nós, você é natural de onde, quanto tempo de comunidade, por quais missões você já passou? Eu sou natural de Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro. Eu tenho 6 anos de comunidade. Morei em Lavrinhas, no pré-discipulado, Queluz, no discipulado. Depois morei 6 meses em Cachoeira Paulista. Fui remanejada para Jerusalém, né? Fiquei lá 1 ano. E depois eu vim aqui para a Missão de São Paulo. Para você entender, as nossas primeiras casas de formação, quando o missionário jovem entra na comunidade, ele vai para Lavrinhas, é uma cidade no Vale do Paraíba, depois em Queluz, que é uma outra cidade no Vale do Paraíba, inclusive local onde nasceu a Canção Nova, onde o apelo do Padre Jonas, quem quer dar 1 ano da sua vida para Deus, aconteceu. Passamos por lá e depois somos enviados para o mundo, como a Natália, enviada também para Jerusalém. E a Natália tem algo peculiar. Ela é formada em jornalismo e ela não traz somente a sua formação jornalística, mas junto com a formação jornalística tem a missionária Natália Cassiano. O Sistema Canção Nova de Evangelização quer formar homens novos para o mundo novo. E o jornalismo também quer fazer isso. É isso mesmo, Sérgio. No meu primeiro ano de missão, então, eu fui transferida para Jerusalém, né? Eu entrei na comunidade formada já em jornalismo, né? E desde que eu entrei para a comunidade, eu trabalho no jornalismo, né? Trabalhei um pouco na TV também, que está inserido, né? Uma coisa ou outra. Mas fui para Jerusalém com essa missão de trabalhar no jornalismo, né? E eu não tinha muita experiência. A experiência que eu tinha era no rádio, né? Que era o estágio que eu fazia, e no portal, na internet. Né? Então, como jornalista mesmo, eu não tinha nenhuma experiência a princípio. E lá em Jerusalém foi uma escola para mim, onde eu cresci, onde eu amadureci, né? Eu ouvia todas as línguas menos o português. Isso foi muito interessante. E a gente precisava passar notícia aqui para o Brasil, porque ao mesmo tempo o povo brasileiro ele espera, né, ver alguma coisa do lugar santo. Né, ver as atividades, ver as celebrações eucarísticas que está acontecendo no lugar santo. Por exemplo, lá em Belém, onde Jesus nasceu, na Basílica da Natividade. Então, dia 25 de dezembro, o povo brasileiro esperava a gente dar notícia de lá, né? E eu lembro que foi o meu primeiro ao vivo, né? E eu tremendo, assim, lá dentro daquela gruta, gravei aqui para o Brasil, porque a gente lá trabalha com os franciscanos. Mas a gente também traz os conteúdos, né? Passa os conteúdos, envia os conteúdos aqui para o Brasil. Né? Outro que eu fiz também foi a missa de quarta-feira de cinzas no Santo Sepulcro. Então foi assim, uma experiência e tanta, porque lá também eu tive irmãos de comunidade mais velhos, né? Como a Anice de Godoy, a Cristiana Assunção, que já tinha experiência de casa há bastante tempo. E puderam também me ensinar, né? Lá eu aprendi edição, também aprendi direção, produção, fiz de tudo um pouco, assim. Só que o diferencial era não somente passar a notícia, mas também levar essa esperança, né? A vida e a esperança, né? O objetivo do jornalismo Canção Nova, a serviço da vida e da esperança. Então a gente sempre procurava, eu sempre procurava naquela notícia que eu estava dando, né? Achar um fio da esperança, né? Por mais que, vamos dizer, Semana Santa, né? Jesus que passou por todo aquele sofrimento para depois ressuscitar, né? Cadê a esperança, né, na vida do cristão? Qual a mensagem que a gente pode passar puxando o fio de esperança? Então essa também era a nossa principal preocupação, né? E até hoje, aqui em São Paulo também, né? Lá a gente fazia mais matérias da igreja, né? Porque a gente estava inserido naquele mundo. Mas aqui em São Paulo a gente faz de saúde, a gente faz de economia, a gente faz de tecnologia. E cadê a esperança, né, diante de tudo isso? Então, essa é a principal missão, esse é o principal objetivo, né? Que difere de outras emissoras seculares, né? Que passam muitas vezes aquele sensacionalismo, né? Nós não, nós
Aqui na Canção Nova nos preocupamos em dar a notícia, né, na sua essência, né, sem mascarar, sem incrementar, mas também puxando sempre esse fio da esperança. O telespectador, ele te vê na TV, toda linda, toda maquiada, cabelo pronto, mas o que você precisa fazer, não só para ficar bonita, mas ressaltar a sua beleza, mas quando você, para montar uma matéria, para fazer a produção, como que acontece esse por trás dos bastidores, por trás das câmeras, antes de você chegar e falar a matéria? Então, aqui nós temos produtores, né, que nós chegamos de manhã, vou dar o exemplo daqui, nós chegamos de manhã, a pauta já está pronta. Né, ele pega e passa o texto com a gente, explica mais ou menos o assunto. Ó, hoje você vai falar sobre tal vacina, vamos dizer assim. Você vai em tal lugar, em tal horário, falar com tal pessoa, tal especialista. Né, a gente pega, eu já venho mais ou menos pronta, assim, já vestida, né, com uma roupa, mas quem não vestiu ainda, vai para o camarim, se arruma, maqueia, você pega e vê qual equipe você vai sair, qual cinegrafista, qual motorista, você pega, fala, oi, vamos sair tal hora, tal endereço, e a gente pega a pauta, sai e vai a caminho daquele endereço. Chegando a campo, você vai conhece um pouco ali da história da pessoa, né? Passa mais ou menos as perguntas, mais ou menos o assunto, para ela saber aquilo que, né, ela vai falar. Eu já costumo ir direcionando o entrevistado para as perguntas que eu quero, né, mais ou menos ali, e aí ele vai dar a entrevista. E aí, depois que você fez a entrevista, você captura as imagens. Depois que você captura as imagens, você vai fazer uma passagem, que é o quê? Uma breve entrada do repórter, né, que vai trazer algum dado ou algo assim que o entrevistado não falou, né, e algo interessante ou diferente que as pessoas ainda não sabem. E aí, depois que você grava isso, você volta para a redação. Chegando na redação, você desce para a ilha de edição, senta lá com o editor, vai descarregar todo o material, todas as imagens. E aí, descarregando, você vai fazer o texto. Você vai escrever o texto. Depois que você escrever o texto, você vai cortar as entrevistas e vai gravar a voz, que é o off, que a gente chama, né? Depois que você grava a voz, você volta com o editor para ele encaixar a voz, a sonora, a passagem. A voz, a sonora, a passagem. E aí, sai a matéria completa. Então, é um trabalho em equipe. É demorado, você gasta o dia todo. Às vezes, a gente tem que gravar 2 matérias por dia. E, às vezes, assim, é pro dia, entendeu? O assunto saiu, você tem que sair correndo e ir. Então, eu costumo já fazer o texto no carro, né? Voltando ali, você já faz o texto no carro, porque é um trabalho em equipe. Então, se uma pessoa falhar, não vai dar nada certo. Você percebeu que uma matéria de 1 minuto e meio, 2 minutos, leva praticamente um dia inteiro para ser feita. Por isso que quando você ajuda a Canção Nova, você está ajudando a pessoas, a missionários como nós ou a colaboradores, a levar a notícia para você. E a gente quer que não somente a notícia, mas também que a evangelização continue chegando até você. Por isso, Natália, no finalzinho do nosso programa, como ajudar o Centro de Evangelização Monsenhor Jonas Abib? É isso mesmo, você pode participar dessa campanha sendo um benfeitor, né? O ano todo você pode contribuir aqui nesse carnê com a quantia que você puder, né? E aí você ganha também um tijolinho, né? Participando dessa obra de evangelização para a gente futuramente ter o nosso Centro de Evangelização Monsenhor Jonas Abib. Quer saber mais? @Canção Nova SP. E nós, na semana que vem, nos encontramos mais uma vez em um Canção Nova em São Paulo e chega até você para trazer as novidades da missão de São Paulo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, Natália. Tchau, tchau. De nada. Tchau, tchau.